Sejam bem-vindos ao Falar Europeu, o novo magazine do Euroregião. Eu sou Manuel Ribeiro e vou estar na sua companhia nos próximos 30 minutos. No programa de hoje vamos falar sobre o processo de candidatura a fundos europeus, com um especial enfoque para as pequenas empresas. Concorrer aos incentivos financeiros que chegam da Europa é um processo burocrático pesado, muito criticado pelas empresas, sobretudo os pequenos empresários que muitas das vezes não dispõem de meios técnicos e humanos para cumprirem os requisitos legais necessários para a candidatura e acabam por desistir a meio do processo. O nosso convidado de hoje é Ramiro Matos, advogado, especialista em Direito Público e Comercial, e que nos vai ajudar a perceber as razões para tanta burocracia e como lidar com elas. Bem-vindo ao Falar Europeu, Ramiro Matos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é: porquê que o acesso aos fundos europeus é tão burocrático? Assim, há diversas razões para esta carga excessiva de burocracia. A primeira das quais tem que ver com o facto de estarmos a falar de dinheiros públicos, ou seja, as comparticipações, os cofinanciamentos, os financiamentos europeus são fundos públicos, dependem de contratos públicos. Um primeiro contrato em que há uma contratualização entre o Estado-membro e a própria União Europeia, e depois o próprio Estado, quando faz o contrato com o beneficiário, com a empresa, com a entidade pública, etc., temos de novo um contrato público. E como sabemos, há princípios de direito público, o princípio da legalidade, o princípio da transparência, o princípio da concorrência, que obrigam naturalmente a que haja aquilo que nós, do lado de cá, do lado do beneficiário, do lado de quem faz a candidatura, do empresário, não é? Do empresário, entenda isto como uma burocracia excessiva. Ou seja, há por um lado, e temos que ter sempre um equilíbrio entre as duas coisas. Respeitar os princípios decorrentes de tratar-se de um contrato público, tentar naturalmente que não entrem fraudes e corrupções, etc., dentro dos processos, e, por outro lado, processos que têm que ser céleres para que os beneficiários não desistam deles. E, portanto, há aqui o equilíbrio que, infelizmente, vai propendendo para a burocracia e vai desequilibrando esta relação. Portanto, não está a acontecer, não é? Neste momento não está a acontecer. Há tentativas. Eu acho que a própria digitalização aplicada às candidaturas, a digitalização aplicada aos processos de fundos comunitários, de fundos europeus, efetivamente tem ajudado um pouco. Há mais informação. Nós hoje conseguimos saber, quase online, quais são, por exemplo, os graus de execução dos fundos comunitários. E, portanto, também há mais informação das pessoas, há mais informação das empresas, e acho que estamos agora claramente muito melhores do que há umas dezenas de anos atrás, quando começámos este boom dos fundos europeus. Mas continua a haver burocracia e continuamos a ter que também considerar que algo é mais burocrático ou menos burocrático olhando para o nosso tecido empresarial. E o nosso tecido empresarial é composto maioritariamente por micros, pequenas e médias empresas e que, naturalmente, com mais dificuldade nestes processos, de entendê-los, de participar, de fazê-los corretamente. Muito bem. Os requisitos legais são também elementos dissuasores para as empresas. Como é que elas se devem preparar para ultrapassar estes obstáculos? Elas, as empresas. Quais são os mecanismos que elas devem utilizar? Assim, eu acho que as empresas devem socorrer-se muito das associações empresariais, devem socorrer-se até de consultoria específica, porque muitas das candidaturas depois prevêem verbas para essa assistência técnica e, portanto, acabam por haver financiamento dirigido à assistência técnica, à consultoria que é feita para que as candidaturas corram bem. E acho que as empresas com maior dimensão, pretendendo executar uma candidatura, devem até contratar ou consultoria ou recursos humanos capacitados para, desde o momento da apresentação da candidatura até o último momento do último pagamento da execução financeira, poderem ter um acompanhamento. Porque, repara, os dados levam-nos a crer que existem aqui diversos problemas e que são precisamente as empresas e as
pequenas empresas, sobretudo, que sentem dificuldades. Se nós olharmos para os números, por exemplo, o PRR, neste momento, nós temos que o que está contratualizado é cerca de 60%, na casa dos 60% para famílias, empresas e PSS, e depois 40% para o Estado. O que está contratualizado. Depois nós vamos à questão de ver, quase que online, ou pelo menos com a informação que é disponibilizada, a execução, e a execução é sempre muito maior nas entidades públicas. E isto vai, ao longo do ciclo dos fundos comunitários, vai agudizando-se e vai desequilibrar esta balança inicial. Ou seja, quando no início até se pode haver uma vontade política de atribuir uma boa parte às empresas, 50%, digamos, do bolo dos fundos, 40% ou 60%, mas depois, na verdadeira execução, isso já não vai acontecer. E na execução o que é que temos? Temos os dados do Portugal 2020, em que 77% vai para o Estado. Vai para o Estado. Mas e 23% para as empresas. Está melhor preparado. Não é que seja intencional. Foram muitos anos, muitos municípios, muitas entidades públicas do Governo Central prepararam-se porque era a janela de oportunidade. As autarquias com orçamentos limitados, os fundos comunitários deram um fogo imenso nos últimos anos e quase que anualmente nos sucessivos quadros e, portanto, os municípios capacitaram-se, os municípios recorreram à consultoria porque perceberam a dificuldade que existia nas candidaturas. Mas são entidades que conhecem e estão habituados à burocracia associada ao direito público. Estão preparados para tal? Estão preparados. Coisa que a contratação pública, por exemplo, ou seja, uma coisa que muita gente ignora. Uma entidade pública, vamos pôr isto de uma forma simplista, porque não estamos aqui com rigor técnico muito elevado, mas uma entidade pública tem que seguir princípios de contratação pública. Quando adquire uma empreitada, uma prestação de bens ou serviços, está sujeito às regras da contratação pública. Mas uma entidade privada, em determinadas circunstâncias, quando tem um investimento cofinanciado por fundos europeus, também tem que recorrer às regras da contratação pública. Também tem que fazer uma consulta prévia, também tem que obedecer aquele rigor dos avisos, os concursos, as propostas, etc. A avaliação das propostas. E não está preparada para isso. Isso tem que acontecer. E não está preparada. Ainda mais quando, para aferir se uma determinada entidade fica ou não sujeita à contratação pública, tem que ver com as contas da empresa, ou um business plan que tenham, ou um business plan futuro, ou as contas do último ano. E perceber qual é que vai ser o impacto da ajuda, portanto, do fundo, nas contas da empresa. E se esse impacto for superior a 50%, essa empresa vai cair diretamente na contratação pública. E vejam o que é uma pequena empresa. Se isto já é difícil, até para entidades públicas que são obrigadas estão obrigadas à contratação pública há quase 15 anos, têm dificuldade, então uma pequena empresa vai ter muito mais. Mas a pequena empresa é que está mais sujeita a que o montante do financiamento supere os 50% do seu orçamento. A grande empresa já dificilmente isso acontece. Sim, porque é a empresa que está mais frágil, não é? Digamos, está mais frágil e o valor do subsídio vai superar 50% de um orçamento anual. E isto são algumas das condicionantes que existem. As entidades públicas também as têm. E se não existisse uma burocracia, digamos que objetiva, independentemente de quem está a executar uma candidatura, se não existisse burocracia, não existia o que aconteceu recentemente, que foi um pacote legislativo com um conjunto de normas que aligeiram os procedimentos da contratação pública, aumentando os valores do procedimento, isentando a fundamentação do preço base das candidaturas, ou seja, o Estado reconhecendo que há muita burocracia associada às candidaturas a fundos comunitários e para que o grau de execução e à semelhança do que fizeram outros países que se adiantaram nessas questões, porque nós também temos aqui uma concorrência ao nível dos fundos europeus com outros países. E, portanto, se nós não executarmos, as verbas vão para outros, portanto, há aqui uma distribuição.
há uma corrida, há uma concorrência e, portanto, nós, um pouco mais tarde é certo, mas temos agora essas regras que aligeiram os procedimentos para que nós consigamos ter índices de execução superiores e que são efetivamente importantes. Muito bem, já vamos apenas na segunda pergunta e já abordamos uma série de questões nestas suas respostas, respostas muito interessantes, mas eu queria tentar aqui focar aqui um pouco no nosso guião. Claro. Portanto, estamos a falar da burocracia e nas barreiras. Percebemos que a burocracia também é importante, tem que haver aqui um certo equilíbrio. Elas são mesmo necessárias, quer dizer, há ali umas barreiras, há uma parte da burocracia que entra naquela questão da legalidade e da fiscalização, que é importante, não é? Mas depois há outro tipo de processos que podem ser simplificados ou não. Sim, como já disse isso, não é? Sim. Há processos que podem ser simplificados, o Estado tem na sua mão o poder de simplificar os processos e acho que temos, e como disse, há dois tipos de burocracia. Há a burocracia necessária, por razões de cumprimento de princípios legais, e depois há a burocracia que já não é necessária, que já não decorre de nenhuma norma, mas que acontece pelo facto dos organismos também que gerem os fundos comunitários, muitos deles não estão preparados para o fazer, temos uma multiplicidade de entidades gestoras, consoante a área em questão, temos também pessoas que não estão bem preparadas, e depois temos sobrecargas simultâneas de trabalho e de fluxo de pedidos de informação, etc., na mesma entidade. Porquê? Porque abrem um aviso, há muitos destinatários para aquele aviso e, portanto, aquilo vai sobrecarregar. E, portanto, há aqui esta burocracia. Eu acho que isto deveria de ser muito desburocratizado, devia de se apostar. Acho que falta pedagogia, falta informação prévia, porque se uma empresa souber o que é que tem que fazer previamente, depois não é durante a candidatura que vai dizer eu já não vou conseguir executar e depois dá lugar a reposições de verbas atribuídas, uma pergunta que eu lhe vou fazer, a um conjunto de problemas. E, portanto, eu acho que é muito melhor informar previamente e apostar-se muito nessa informação. As próprias entidades gestoras têm que ter esse papel. Não tem que ser só os júris, os fiscalizadores da candidatura, têm que funcionar previamente na colaboração com as empresas e com outros beneficiários, para que não haja este grau de não execução, este grau de desistência que ainda se verifica em grande escala. Eu aqui onde eu queria chegar, porque todos nós sabemos que a burocracia é necessária até um certo ponto. Onde eu queria chegar foi aquilo que o Ramiro disse muito bem, os vários níveis que o processo passa, e se calhar esses níveis vão expor, sei lá, 10 níveis em que ele passa, 10 pessoas, 10 organismos, 10 secretariados diferentes, se calhar não sejam necessários, não é? Que é isso que depois coloca um entrave. Sem dúvida. A agilidade. Há alguns fundos que estão orientados para que a entidade gestora é composta por um conjunto de outras entidades já pré-existentes, que acho que se conseguiria evitar, conseguiria agilizar, porque há casos de sucesso de autoridades de gestão de fundos comunitários, os sectoriais, que funcionaram muito bem, não é? No passado, que ajudaram os beneficiários, que deram essa formação e que depois tiveram graus de execução também em consonância com essa ajuda e com esse trabalho. O Ramiro há pouco disse, numa das suas respostas, falámos sobre a questão dos tais 75% que são absorvidos pelo Estado, já explicou porquê, e tem a sua razão, mas como é que se pode reverter essa situação? Portanto, já sabemos que a forma de reverter é preparar melhor as empresas, mas isto depende dos próprios empresários ou as políticas governamentais podem ajudar nesse sentido? Isto vai de encontro com o que já falámos, obviamente. Mas... Claro, eu acho que, em primeiro lugar, as políticas governamentais são essenciais. A contratualização, a distribuição, os avisos dependem do Estado e, portanto, em primeira linha, são estes instrumentos que têm que focar mais para as famílias e para as empresas do que para as entidades públicas. Há quem diga, bem, o investimento público é reprodutivo, e, portanto, pode alcançar nesse aspecto melhor os objetivos dos fundos comunitários. Mas a verdade é que nós também sabemos que não é sempre assim. E que também há investimento público que não é reprodutivo e que se gastaram milhões de euros a financiar, por exemplo, equipamentos que nem utilização têm. Exato, que depois e, portanto, as pessoas têm estas imagens, não é? O público tem estas imagens e os empresários
têm estas imagens que não saem da cabeça porque foram realidades. Agora, o Estado tem que orientar e tem que ver o que é que quer, e as empresas são essenciais, ainda por cima neste momento que tivemos um conjunto de fatores que geraram crises conjunturais e que ainda estão a gerar, e portanto as empresas têm que ser ajudadas, e são elas que podem, elas subsistindo, são elas que criam emprego, são elas que criam riqueza, nomeadamente das famílias, e portanto tem que haver um foco muito grande para as empresas na orientação prévia, ou seja, o Estado, quando faz os avisos, quando faz a distribuição dos fundos comunitários que estão disponíveis, fazer essa orientação. E depois, eu acho que ainda há muito o espírito que é de alguns empresários que dizem assim: deixa-me cá ver o que é que eu vou fazer, e para eu perceber o que é que vou fazer, vou ver o que é que há de fundos comunitários disponíveis. Foi um tema discutido no último debate que nós tivemos em Tondela. E esta questão tem que ser invertida, ou seja, tem que ser o contrário. Os empresários, os nossos empresários, têm que se qualificar, têm que qualificar as suas equipas, têm que ter business plans, têm que ter objetivos, têm que ter estratégias, e depois vão fazer o contrário, que é perceber se há algum apoio à sua estratégia. E não podem andar a enviesar a estratégia, porque isso mais tarde vai levar a que não consigam efetivamente concluir os projetos, ou que mesmo com financiamento depois vão adquirir equipamentos que não vão utilizar, que o mercado, por alguma razão, rejeitou, e portanto esta mentalidade do aproveitamento do fundo comunitário, ao contrário de dizer como é que eu posso ir buscar um apoio para aquilo que eu quero fazer, também acho que é muito importante mudar. E eu acho que aí que as associações empresariais têm um papel preponderante para que as empresas sigam o seu foco, sigam focos de modernidade. Por exemplo, um exemplo muito atual. Uma coisa é uma empresa dizer assim: nós temos metas de descarbonização em 2030 e, portanto, eu quero convergir para as metas de descarbonização. E, portanto, vou já ver a eficiência dos meus equipamentos, vou montar uns painéis, vou aqui dar outra sustentabilidade à empresa. Outra coisa diferente é o empresário dizer assim: agora a energia aumentou exponencialmente e, portanto, deixa-me cá ir a correr, ver o que há de avisos a fundos comunitários, como é que eu posso resolver o problema. São duas formas completamente diferentes de abordagem, enquanto no primeiro há um projeto sustentado, e é esse projeto que no futuro vai cumprir com os objetivos dos fundos europeus que são de convergência, e o segundo é, digamos, um desenrascar, perdão uma expressão, de uma situação para aquele momento, não é? Para aquele momento no imediato, e que depois não tem essa reprodutividade. E depois pode causar essa situação de comprar equipamento que depois não vai ser utilizado porque já, entretanto, já ultrapassou. Há um ponto importante que referiu, e eu gostaria de trazer esse ponto aqui à nossa conversa, porque é quando falou que as empresas têm que ter, portanto, a tal especialização, os tais departamentos, os tais gabinetes, para os ajudar no processo de candidatura, mas também, isto é importante, e eu acho que é a primeira vez que eu estou a ouvir isso, manter essa equipa até ao final da execução dos fundos. Queria elaborar um pouco mais, porque eu acho que é um aspecto importante para os empresários. É importante porque, vamos ver, a consultoria ao nível dos fundos europeus tem diferentes fases, e não podemos achar que é a mesma tipologia de consultoria sempre. Não, há fases diferentes que, do ponto de vista técnico, também têm abordagens diferentes. Num primeiro momento, estamos a falar de elaboração da candidatura, não é? Primeira fase. Na primeira fase, elaboração da candidatura. Depois, sendo aprovada essa candidatura, já temos uma fase de execução. E temos uma fase de execução que se divide em duas, uma execução física e uma execução financeira. A execução física, eu até admito que, sendo uma coisa da área da empresa, que existirão técnicos internos ou já, digamos, alguma contratação, o próprio fornecedor de um determinado equipamento, que possa ajudar nessa parte física. Mas depois também é a questão da execução financeira. E na execução financeira, temos desde a parte onde, se por exemplo for necessário fazer procedimentos por consulta, por concurso, etc., de acordo com o Código dos Contratos Públicos, eles têm que estar bem feitos. Porque se eles não estiverem bem feitos neste momento zero, só no momento N+2 é que se vem a detectar que ele está mal feito e há uma perda de fundos, porque lá atrás
Não se fez bem uma consulta prévia, não se fundamentou um preço base, não se fez um relatório de adjudicação, por exemplo. Não se anteviu, não é? E precisamente, ou seja, não é uma coisa que não é imediata, e também se compreende que as entidades que gerem, as autoridades de gestão, não possam estar diariamente a olhar para cada um dos procedimentos de cada um dos beneficiários para ver se eles estão a fazer as coisas corretamente. E, portanto, se não houver essa consultoria, qual é que é o risco que se corre? E depois vai dar os resultados que eu falava no início. Que vai de encontro a uma das minhas perguntas, que é a reposição, não é? Vai dar a reposição, e quando se vai ver a execução, temos o Estado com uma execução muito maior, claro, e as empresas com uma execução muito menor. Ainda que no início, como falei do PRR ser ao contrário, tem mais para as famílias e para as empresas, mas depois, na execução, isso vai inverter-se. E, portanto, toda essa parte de montagem da candidatura, procedimentos, execução financeira é primordial. Tem que haver um acompanhamento até o último dia, até o dia em que é submetido o último pedido de pagamento e há um relatório, uma fiscalização do projeto. É nesse momento só que deve determinar esse apoio, essa consultoria que tem que ser dada às empresas. E Ramiro, diga-me, perdoa a minha ignorância, não é? Mas isso acontece neste momento? Há empresas que por falta... Muito. Pode dar aqui alguns exemplos? Consegue-me dar alguns exemplos? Tem havido casos de reposição, isso já até veio nas notícias, não é? Há muitos casos e naturalmente nós contactamos muito com entidades que têm candidaturas a fundos comunitários e temos empresas que desistem porque no prazo que é conferido para a candidatura não conseguem fazer os tais procedimentos todos que são necessários. Isso é no processo inicial, não é? Na fase 1 que estávamos ali atrás. É numa fase 1, mas muitas vezes, quando a candidatura vista num todo, muitas vezes chegamos a um momento em que já tem, se calhar, uma execução de 50% ou de 60%, mas não conseguem concluir a candidatura e acabam por desistir. Pela burocracia, quando submetem um pedido de pagamento, muitas vezes as entidades de gestão, em vez de colaborarem, vêm pedir coisas mirabolantes. Muitas vezes também confundem. Eu acho que tem também que haver essa atenção. As entidades privadas não estão capacitadas ou tão capacitadas para os procedimentos de contratação pública. E, portanto, acho que tem que ter uma outra ajuda que as entidades públicas já não necessitam. E muitas vezes temos casos em que colaboramos com alguns clientes em que é necessário estar a fazer explicações à entidade de gestão, mas estamos a falar de relatórios com 10, com 15, com 20 páginas que eles têm que responder quando submetem um simples pedido de pagamento. Há empresas que desistem. Há empresários que dizem, eu não estou para estar sujeito a uma coisa destas. E nem estamos a falar de escrutínio, estamos a falar de burocracia, de perguntas, de afetação de meios da empresa, só para esse fim. E esses pedidos acontecem durante a execução, como está a dizer? Durante a execução, sim. Ou seja, pode apanhar um empresário desprevenido. Pode usar esta expressão. Vamos, por exemplo, supor um projeto que tenha 18 meses de execução, os pedidos de pagamento podem ser feitos, e que envolvam uma empreitada, os pedidos de pagamento podem ser submetidos pelos autos. Podem até, por exemplo, ser mensais. Ou seja, há 18 pedidos de pagamento. E que em 18 momentos a entidade de gestão vai aferir se foram cumpridos todos os procedimentos para fazer o pagamento. Ou seja, há 18 processos. Há 18 processos de despesa. Okay, o que, naturalmente, muitos empresários desistem a meio do caminho e muitas vezes encerra-se as candidaturas com as ajudas pagas e mais tarde, porque por força de uma auditoria da União Europeia feita a posteriori, vem-se a constatar que houve ajudas mal pagas e há pedidos de reposição. E há diversos. Nas diferentes áreas há diversos. Quer de entidades privadas, quer de entidades públicas. Pois isso tem aparecido nas notícias muito recentemente que houveram um certo número de empresários, pequenos empresários, que tiveram que devolver estes fundos. São mais de 35 anos a receber o apoio da União Europeia. Esta é uma pergunta que eu tenho feito a todos os nossos convidados. Somos um país subsídio-dependente? Como é que se muda esta mentalidade? Eu acho que... concordar, obviamente. Claro que concordo. Somos um país subsídio-dependente. Acho que temos pouco tempo, não é? Já se fala há muito tempo que estes quadros comunitários
estes ciclos de fundos europeus que estão para terminar. Em algumas zonas de Portugal, por causa dos índices, já estão em phasing out. E, portanto, eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, saber utilizar os últimos fundos que estão disponíveis para Portugal. Nós habituámos-nos muito aos subsídios. Há setores chaves da economia e também dos objetivos de interesse público das entidades públicas que dependem muito de fundos comunitários. E foi apenas com os fundos europeus que conseguiram fazer investimentos de monta em determinadas áreas, esquecendo que eles vão acabar e, portanto, que de um momento para o outro as coisas vão efetivamente complicar-se. Eu acho que temos estamos a esgotar as últimas oportunidades para sermos efetivamente eficientes e percebermos que os fundos comunitários vieram para Portugal e para os outros países europeus numa lógica de convergência, para que os países mais pobres, com mais atraso, pudessem convergir com os outros países. Essa convergência não se verifica, mas naturalmente, e como conclui o estudo do Euro-Região, se não fossem os fundos comunitários, nós estaríamos muito piores, não é? Sim. E, portanto, os fundos comunitários e os fundos europeus foram muito bons, continuam a ser. Acho que está efetivamente na hora de termos uma abordagem diferente e pensar que, com os últimos fundos, temos de nos tornar mais eficientes, geradores de riqueza, para que não estarmos tão dependentes, que eles não vão continuar. Dr. Ramiro Matos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nada, obrigado nós. Nós voltamos no próximo programa para mais um Falar Europeu. Até lá pode rever os nossos episódios, rever e ouvir os nossos episódios no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Spotify para a versão podcast. Continua a acompanhar as nossas notícias em www.euroregião.com.